Fala galera, de volta aqui ao nosso circuito e vamos voltar para a unidade de controle, certo? A gente vai ver aqui novamente a unidade de controle, só que para essas funções aqui. Essas funções que são relacionadas ao movimento de dados e ao fluxo de controle do processador, ou seja, as funções 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ou em hexadecimal A, B, C, D, E e F. Beleza? Na ordem de implementação, né? Vou implementar a partir da instrução mais fácil, digamos assim. Olhando aqui esse conjunto de instruções, eu selecionei essa instrução como ler da imediato. Essa função LDI como uma função mais simples de todas essas. Então eu implementei essa primeiro, tá? Então vamos lá. Ler de imediato. Essa função, ela basicamente LDI é a função do tipo 3, certo? Essa função do tipo 3, como eu disse, ela é a função do tipo 4. Essa função do tipo 4, LDI, ela tem o opcode normal que todas têm e o conteúdo de 8 bits que vai ser gravado no registrador 0, certo? Então aqui nessa tabelinha de resumo você vê que ela entra como LDI e o valor. Então ele grava esse valor em R0, certo? Então vamos dizer que a função B00 grave o valor 00 em R0. A função BAA vai gravar o valor AA em R0, sempre em R0. Como essa função, como esse conjunto de instruções MIGs, ele tem uma quantidade de bits muito restrito, perceba que diversas vezes ele usa o registrador 0 como um registrador implícito na maioria das instruções. É basicamente como se fosse o R0, a gente tem que acabar utilizando ele meio que como um registrador temporário. Sempre que você quiser utilizar esse conteúdo desse registrador, você vai utilizar ele depois. Se quiser utilizar ele depois, você move ele para outro registrador utilizando o move, que a gente vai ver depois. Mas vamos voltar para o LDI rápido. LDI. Então basicamente o código LDI ele é feito dessa forma. Tem um conteúdo de 8 bits, que é exatamente o conteúdo que será gravado no banco de registradores. Então, mais uma vez, eu preciso do opcode e do conteúdo de 8 bits. Vamos voltar para o nosso programa. O opcode ele vai entrar aqui como instrução completa e vai sair. Ele vai entrar como instrução completa e ele vai sair, na verdade, ele entra na instrução, a instrução ele entra na unidade de controle. A unidade de controle verifica que é uma instrução do tipo LDI. Aí eu coloquei essa saída aqui LDI, que ele vai gerar um 1, certo? E esse LDI ele precisa de um valor. Então, quando eu entro e a unidade de controle identifica que é a instrução LDI, através do opcode que dá dentro da instrução, ele vai ativar 1 aqui no LDI e ele vai sair o valor do LDI nessa porta aqui. Só isso que ele faz. Então vamos lá. Unidade de controle. Vamos lá. O opcode do LDI, ele é o B, tá? Então basicamente peguei o opcode, joguei ele no distribuidor igual eu fiz aqui.
igual eu fiz aqui para tirar o ALEU, o opcode, eu fiz aqui também, né? Podia ter até simplificado aqui de outra forma. Vou até fazer essa simplificação agora aqui, ó. Se esse opcode é o mesmo para essa entrada, para essa e para essa, no projeto eu não preciso disso aqui, ó, desses 3 distribuidores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui. Fazer o seguinte. Vocês vão entender aqui o que eu estou fazendo. Pronto. Esse opcode ele está sendo jogado aqui tanto nesse multiplexador quanto nesse demultiplexador, quanto na saída do opcode, tá? Então vamos lá. Quando esse multiplexador ele tem o opcode A, B, C, D, E ou F, ele vai selecionar uma dessas entradas e vai jogar para a saída, certo? Por que eu coloquei esse 0 aqui? Eu coloquei esse 0 porque quando o opcode dava uma dessas entradas aqui, ele selecionava uma dessas entradas, ele acabava jogando um valor indefinido aqui. Aí esse valor indefinido de alguma forma atrapalhava o circuito, eu não me lembro como, mas eu acabei sendo obrigado a botar esse 000 aqui. Talvez nem precisasse, eu vou fazer esse teste depois, mas vamos lá. Então perceba, esse multiplexador ele serve para selecionar as instruções A, B, C, D, E ou F. Ou seja, se o opcode tiver as instruções A, B, C, D, E ou F, ele vai pegar essa saída, essa entrada A, B, C, D, E ou F, vai jogar para a saída desse multiplexador, e que no final, depois que eu coloquei 2 ou 3 multiplexadores desse, eu acabei inventando esse esquema aqui de colocar um multiplexador de frente para um demultiplexador. Porque se eu jogo a função, um opcode 1111, que é o F, ele vai ativar essa entrada aqui, a entrada 15, vai jogar a entrada 15 aqui, e quando eu jogar o F aqui, ele vai pegar esse 15 e vai jogar nessa saída aqui 15. Ou seja, de acordo com o que eu seleciono aqui, ele vai jogar este 1 em alguma dessas saídas. Você vê que cada saída dessa aqui tem uma função. O LDA, o LDI, o STR, Move, Jump e HLT. Cada saída dessa tem uma função. Ou seja, se eu selecionar 15 aqui, ele vai pegar esse 1 que está na entrada 15, jogar na saída do multiplexador, que vai para a entrada do demultiplexador, que vai para a saída 15 e vai habilitar 1 apenas aqui no HLT, certo? Ou na saída correspondente. Nesse caso nosso aqui, a gente está falando de qual função? Da função ler imediato. Pronto. Essa ler imediato é a função B, certo? Então ele vai ativar aqui o LDI. Então esse LDI vai ser 1 quando o opcode for B. E aí, na lógica do circuito, ele vai ler esse valor LDI, certo? Para as outras funções, aproveitando que eu estou falando nesse LDI, porque aqui está muito simples, na verdade. Para as outras funções, perceba que é a mesma coisa. É basicamente ativar com 1 a função especificada
E através da lógica do circuito, eu vou utilizar ou o LDI e o valor, que aí eu ativo LDI 1 e utilizo essa saída LDI value. Se for um LDA endereço, eu vou ativar o LDA 1 e o endereço que eu botei aqui como sustenido. Mas podia ser a mesma saída, você vê que elas são duplicadas, mas eu coloquei aqui para ficar mais legível e entendível. Para a função STR, a mesma coisa. Se o opcode for C, ele vai ligar, vai sair 1 no STR, e o STR funciona com STR e endereço, e ele vai usar este endereço. Para a função move, ele vai ativar com D o move, vai passar 1 aqui para sair da move, e o move ele saque RX e RY. O RX e o RY, que são os endereços, eles estão sempre ativados aqui. Independente da saída, eles sempre saem o RX ou o RY. Exceto quando tem um jump aqui, tá vendo? Então ele vai estar sempre ativado, certo? Então, na verdade, o move ele passa o sinal 1, vai sair o endereço, e eu vou utilizar o endereço RX e o endereço RY para fazer minha movimentação de dados. O jump e o HLT eu vou explicar depois, certo? O jump tem essa porta OU aqui, e o HLT ele é até simplesinho, mas como faz parte de outra estrutura de instruções, eu vou explicar depois, tá bom? Então deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo, tem 12 já, né? Pronto, então basicamente a unidade de controle para as outras operações ela funciona dessa forma, ativando a saída respectiva de acordo com o opcode com o nível lógico 1 e essas saídas RX, RY, endereço de RX, endereço de RY, opcode, elas sempre saem da unidade de controle. O que é que vai diferenciar vai ser a lógica do circuito em utilizar ou não essas entradas, beleza? Beleza, então vamos lá para o próximo vídeo então.